Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, mais uma vez estamos de volta para cultuarmos ao nosso Deus, como costumeiramente fazemos, conforme a Bíblia nos chama. Aqueles que são eleitos, guardados em Jesus Cristo, devem adorá-lo com toda a força, alma e entendimento. E na manhã de hoje, o nosso culto matutino, onde nós somos convidados pela palavra de Deus a fazer uma adoração genuína, a entregar adoração genuína a Deus por meio de Jesus Cristo. E vamos fazer na manhã de hoje isto com todo o nosso coração, força, alma e com todo o nosso entendimento. Quero orar a Deus, pedindo a Ele que nos ajude nesse aspecto de culto, de louvor, de adoração. Mas antes dessa oração, eu quero chamá-los para os avisos de hoje. Nós temos alguns avisos, entre eles, lembrá-los da chamada de vídeo. Nós estamos também fazendo um experimento com os encontros entre os grupos. Esses dias vamos tentar trabalhar isso, mas a chamada de vídeo para os discipulados, também a chamada de vídeo para encorajar os irmãos no pastoreio mútuo. Isso é muito importante. Uma outra coisa que sempre no final do culto nós temos, um informezinho na nossa vinheta, é o culto em família. Nós chamamos também aqui de culto doméstico e convidamos a você, querido, para não esquecer de desenvolver o culto familiar. Seja o sacerdote, o líder do seu lar, e desenvolva isso à luz do costume que tínhamos anteriormente e orientávamos também a igreja. Que bom que nós temos muitos irmãos cultuando conosco. Nesses dias tivemos irmãos do Ceará, inclusive o Rafael pediu oração lá do Ceará. Parece-me que também ele faz parte do grupo que Marcelo sempre trabalha, e pediu oração. Eles estão doentes e pedem oração, tanto ele quanto, não sei se é a esposa dele ou alguém, a mãe dele, né? Eu esqueci o nome da mãe dele, mas eu lembro do nome dele, que é Rafael, lá de Fortaleza, no Ceará. Então, vamos orar pelo Rafael, pela mãe do Rafael, a vida desses servos de Deus. Um outro, eu vou pedir inclusive a Marcelo e Jaele que nos ajudem nisso aí, porque, me perdoe, eu não acompanho o chat diante da demanda, da correria, mas eu acho que Marcelo e Jaele podem ajudar-me, respondendo, trazendo a devolutiva, até para que a gente nos cultos possa pontuar essa participação de irmãos, tanto da igreja, pedindo oração, atuando aí pelo chat, durante o culto online, durante o momento lá no canal, tanto do YouTube quanto do Facebook. Hoje eu quero também mandar um alô, além de orar por Rafael, lá de Fortaleza, Ceará, que cultua conosco, nossa irmã Ivanilde. Isto, Marcelo, bem lembrado. Então, Cláudia, que é a mãe do Rafael, lá de Fortaleza, Ceará. Esteja orando por ele, pela família também. Um outro pedido foi a irmã Ivanilde e Aline. Elas também, essa semana no chat, pontuaram isto. Elas estão lá em Jiquié e cultuam com a gente às terças, às quintas e também aos domingos. Irmã Ivanilde já foi daqui. A irmã Lúcia, lá também numa outra cidade abaixo de Jiquié, parece que é Itabela, um nome desse assim, também cultuando conosco, participando aí do culto. Temos vários. Eu quero mandar um alô para a irmã Dete também, seu Filomeno, pessoal que mora já pertinho aqui da igreja, cultuando conosco, celebrando também. São vários irmãos que têm cultuado assim conosco. Um alô também para o Emanuel que ficou com ciúmes, porque eu mandei um alô para o Saulo. Então, Emanuel, meu filho, Deus abençoe, Jaele, Elisama, minha família, Deus fortaleça. Tem um pessoal lá da Paraíba também, parentes, minha sogra, meus cunhados, lá na Paraíba, que também cultuam com a gente direto, lá em Pitimbu. Um abraço para todos esses irmãos, um forte abraço em Cristo Jesus. Deus vos fortaleça. Tem muitos outros aí, você que está nas diversas áreas aí do Brasil e que tem
cultuado, alguns alunos do Prega a Palavra, tanto de Fortaleza quanto de Nazaré, enfim, são vários que têm cultuado, os irmãos aí também de Nazaré, Ronaldo de Nazaré, Ronaldo de Damiana, esses irmãos todos. Deus fortaleça vocês, vamos orar uns pelos outros e encorajar uns aos outros no amor de Cristo. Deus seja louvado, e aí também a gente vai nesse instante agora glorificar a Ele, invocando o nome dEle, para que esse culto seja para o louvor de sua glória. Nosso irmão Genilson, ele continua aqui com o momento de adoração, de oração e convite para cânticos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o nosso momento de adoração ao Senhor, cultuando a Deus, servindo a Ele com alegria. Para isso, nós vamos, nesse momento, fazer uma oração invocatória ao Senhor, invocando ao Senhor para que receba o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, soberano e eterno Senhor e Salvador, nós bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai Celeste, é o Criador dos céus e da terra, e reconhecendo, Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Para isso, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e que a gente cultue ao Senhor com alegria, com ânimo, com fé, com dedicação. Que em todo o tempo estejamos focados no Teu reino, na Tua vontade, no Teu querer. Guia nossas vidas para celebrar e invocar o Teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então, nesse momento, fazer uma leitura bíblica em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Abra sua Bíblia comigo e vamos então ler o versículo junto. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Vamos, nesse momento, vamos para um momento de confissão ao Senhor, de acordo com o versículo que nos diz: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Vamos orar então nesse momento, confessando ao Senhor, confessando os nossos pecados e pedindo perdão a Ele pelas nossas culpas. Para isso eu vou convidar o nosso irmão Selmo, que faça essa oração, confessando e pedindo perdão ao Senhor pelas nossas transgressões. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, convidando aos irmãos para abrir o coração, se entregar ao Senhor e confessar, pedir a Ele que conduza diante do seu caminho. Vamos orar, acreditando que o Senhor tem o melhor para com nós. Pai, diante da Tua presença, viemos agradecer pelos Teus benefícios, reconhecendo que somos dependentes de Ti. Ajuda a gente a transformar o nosso coração por meio da Tua palavra. Mesmo diante das nossas aflições e lutas, o Senhor ensina-nos a conduzir nossos caminhos na Tua presença, Pai. Que as nossas transgressões, que cultuar o que fazemos no nosso dia a dia, o Senhor tenha Tua misericórdia sobre nossas vidas e nos ajuda a gente moldar a nossa forma de ser, de agir, transformar o nosso coração para Te obedecer, reconhecendo a grandeza do Teu amor. Amém. Ó Deus, perdoa-nos por a gente ser falho diante de Ti. Perdoa-nos por a gente cometer erros que não agradam ao Teu santo nome, Senhor. Sim. Mas obrigado, Deus, por o Senhor estender a Tua mão, nos conduzir a abrir o nosso entendimento, buscando compreender a Tua palavra, abrindo nossos olhos, reconhecendo que só por meio de Cristo Jesus temos nossas transgressões perdoadas.
Sim, Deus. Que possamos, ó Senhor, por meio de Cristo, conduzir a nossa linha de pensamento, ó Deus, diante de Ti, Te buscando, Te adorando, reconhecendo a Tua grandeza, Pai. Amém, Jesus. Transforma o nosso coração, muda a nossa forma de agir, de pensar, que Cristo seja o centro das nossas vidas e possamos Te adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Amém. Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Selmo. Vamos continuar no momento de adoração, e para isso nós vamos então fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, capítulo 25, versículos de 4 a 7. Esse é o texto que nós vamos ler. Não deixe de abrir a sua Bíblia, e ao abrir esse texto, já deixe sua Bíblia aberta, porque o texto da pregação de hoje será Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25, versículos de 4 a 7. Vamos então lê-lo. Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Queridos, entendendo nesse mesmo espírito, nós vamos então cantar com o ministério de louvor, Rei das Nações. Não vou repetir, só refrão. Só vou repetir refrão. As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerás, quem não glorificarás teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvarás, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça te fizeram manifesto.
não temerás, que não glorificarás teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvarás, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerás, quem não glorificarás teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvarás, pois só teu nome é santo. Amém. Louvado seja Deus, o nome do Senhor é santo, Ele é Rei das nações, por isso a Bíblia nos convida a lembrar da sua misericórdia diante de toda a nossa caminhada, de nossa jornada cristã. Culto é o momento de a gente entender que Deus é o Senhor da história, da vida humana, e que além disso, por meio de Cristo, nos salvou para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós vamos ter um momento agora nessa chamada de adoração. Nós vamos fazer uma oração de louvor a esse Cristo, a esse Deus tão poderoso. Vamos fazer isto agora? Exaltá-lo com todo o nosso coração. Pai, nós louvamos o teu nome. Acima das nações, Rei és. Tu és o Senhor, ó Deus poderoso, exaltado, magnificado por tudo e por todos. Nesta manhã, pedimos que o Senhor atente para o culto que aqui está sendo prestado por meio de Jesus ao Senhor, pela tua igreja, os teus filhos, nas diversas regiões, nas diversas localidades, as tuas igrejas, a tua igreja de casa em casa, a tua igreja reunida, adorando o teu nome, mesmo peregrina, espalhada, dispersa, mas convicta de que o Senhor é o Deus eterno. A ti, então, louvor, adoração, honra e glória na manhã desse dia e para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos prosseguir com a exposição, nós vamos para a chamada, a proclamação da palavra. E a Bíblia, lá em Apocalipse, ela nos convida a esse momento de chamada à proclamação. Por isso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ela traz esse princípio para a gente, que é muito importante a gente lembrar. 1:3 de Apocalipse diz: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as palavras, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O convite agora é a gente ouvir a palavra, o convite agora é proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a salvação, proclamarmos Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje aprove ao Senhor fazermos isto através do Salmo de número 25, a parte 1. Vou dividir estruturalmente esse Salmo nas duas estrofes principais. Então hoje nós vamos para Salmo 25, primeira parte, e do 1 até o versículo de número 10. Eu quero que você abra a Bíblia, permaneça com ela aberta. Também quero lhe orientar e lhe incentivar a permanecer com as suas anotações, lápis, caneta, papel na mão, porque é isso que faz a gente guardar a palavra, que é estudada, que é pesquisada de forma bem intencional, hermeneuticamente correta, para que a gente entenda os valores de Deus, os princípios de Deus. Salmo 25, de 1 a 10, é o texto que nós vamos fazer agora a leitura. Quero lhe convidar a, então, junto com sua casa, com seus familiares, ou amigos, onde você estiver agora, de repente você está cultuando em um carro, em um hotel, depende do local de trabalho também que você esteja. Vamos fazer isso agora? Salmo 25, de 1 a 10. Senhor, eleva a minha alma a ti,
Meu Deus, eu confio em Ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em Ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber Teus caminhos, ensina-me Tuas veredas. Guia-me na Tua vereda e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti coloco minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da Tua compaixão e da Tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e os seus testemunhos. Deus seja louvado por sua palavra. Eu quero pedir a nosso irmão Marcelo que ore a Deus nesse instante pela palavra que vai ser explanada. Ó Deus maravilhoso e Pai onipresente, onipotente, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento aqui em Sua presença, na Sua casa, Obrigado. diante dos nossos irmãos, todos nós reunidos com um só propósito, que é o de ouvir a Tua palavra e guardá-la em nosso coração, Pai. Amém. Que o Senhor esteja nos encorajando, nos fortalecendo, nos ajudando a fazer com que essa palavra seja ativa em nossa vida e que possamos dar testemunho de verdadeira vida cristã, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Queridos, nós estamos na exposição do livro de Salmos, livro 1, de 1 a 41, já dias, e hoje nós vamos prosseguir com o Salmo 25. Este salmo, na verdade, ele é um salmo de Davi, e Davi, a gente já sabe o enredo e a história dele, e eu quero hoje ampliar isso dentro da própria exposição. Esse salmo está dentro das classificações chamada de salmo de lamento do indivíduo. O salmo de lamento do indivíduo, geralmente ele começa com um louvor apelativo e ao mesmo tempo com um lamento, mostrando a sua dor, a sua aflição e pedindo a Deus que o socorra, porque nele ele coloca a sua confiança. O que é que queremos na manhã de hoje? Fazer você refletir e entender como Deus protege e guarda aqueles que guardam sua aliança e que demonstram nele a sua confiança e desenvolve isso de forma plena. Eu já disse para os meus amados irmãos que a grande ideia do Salmo de número 1, ou seja, do livro 1, está muito clara que o justo tem a proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta à salvação. Ou seja, o justo, aquele ou aquela que busca a Deus, ele tem a proteção de Deus. E como resposta a essa proteção, como resposta a esse suporte de Deus contra os seus inimigos, ele então adora a Deus como resposta assim à salvação que Deus lhe deu. Este salmo está exatamente dentro dessa linha clara de Davi invocando ao Senhor, porque Deus, pelo fato de protegê-lo por causa da sua aliança com eles, ou por causa daqueles que guardavam a sua aliança, e Davi aqui vai mostrar isso está muito claro. Você vai ver logo no início que é um salmo de Davi, e essa pequena parte aqui, salmo de Davi, está nos manuscritos originais, na maioria deles, e por isso aqui já mostra o cenário de contexto deste salmo. É uma poesia que traz para a gente 3 estrofes hoje de 1 a 10, e eu vou fazer isso porque esse salmo ele tem 2 estrofes principais, de 1 a 10 e de 11 até o 22. Semana que vem, se Deus permitir, se Jesus não já tiver voltado, a gente vai então estudar os versos de número 11 até o verso 22, semana que vem, mas hoje de 1 a 10. Qual é a grande ideia do Salmo de número 25? Eu quero que você registre isso aí, o resumo, o assunto principal dos versos 1 a 10.
Como é que Davi, ele se apresenta a Deus, ele traz para a gente, eu quero já trazer uma grande ideia, mais que homilética, mais que didática para a gente. A grande ideia do Salmo 25, de 1 a 10, essa primeira parte da maior estrofe, ela diz: o Senhor garante aos que neles confiam, e guardam sua aliança, direção e perdão. Anote agora na mente, e anote também no coração: o Senhor garante aos que neles confiam, nele confiam e guardam sua aliança, direção e perdão. Isso a gente vai entender um pouco, desenvolvendo em 3 estrofes essa grande ideia de 1 a 10. Diante disso, o verso de 1 a 3 está exatamente o primeiro pensamento, a primeira estrofe dessa canção extraordinária de Davi, orando a Deus e glorificando por Deus livrá-lo dos inimigos, mediante ele ter guardado a sua aliança. E nós vamos entender isto de maneira clara, de maneira plena, já na primeira estrofe, que aqui vai apresentar o apelo inicial e o lamento pela ajuda de Deus. E nesse momento a gente vai entender que está caracterizado por um grito inicial de socorro, um pedido de ajuda, um pedido de socorro a Deus, que busca por aquele que a ele busca. Vamos ver então a grande ideia de 1 a 3. A grande ideia de 1 a 3, Davi pede a Deus que não frustre face os inimigos, pois no Senhor confia. Olha só, Davi pede a Deus que não o frustre face os seus inimigos, pois no Senhor ele confia. O que é interessante é como a gente vai encontrar na primeira proposta, o verso 1, por exemplo, ele vai mostrar exatamente já ele clamando. E diz Salmo de Davi, ele começa dizendo: Senhor, eleva minha alma a ti, meu Deus, em ti confio. O primeiro versículo e a parte A desse versículo 1, versículo 2, até a parte A do versículo 2, Davi já mostra a sua plena confiança em Deus. Sabemos do relato e da história da confiança de Davi em Deus. A partir do primeiro momento que Davi é apresentado na Bíblia, lá em 1 Samuel 17, ele já se apresenta lá a Saul dizendo que Deus tinha protegido quando ele, então, lutou com um urso e um leão. Ele já mostra a sua confiança em Deus a partir do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 37 especificamente. Ele mostra lá a garantia de que Deus o protegeu na luta lá contra o urso e o leão, quando ele protegia, cuidava, melhor dizendo, o rebanho do seu pai Jessé. É nesse cenário que a gente agora vai verificar também em Davi mostrando a sua confiança em Deus, porque desde o início do seu chamado, até no primeiro momento que o Samuel o unge, Davi já mostra a sua dependência, a sua confiança, porque ele é o homem escolhido por Deus para ser o pastor do rebanho de Israel, para ser o pastor do seu povo, o príncipe de seus filhos. A partir do versículo de número 2, a parte B, a gente já vai encontrar que Davi ele apela a Deus que não o frustre, ou que não o decepcione diante de seus inimigos. E por isso, nós temos agora um assunto bem claro. Ele diz, olha, a partir do 2b, ele diz assim: que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em ti venham a se frustrar. Aqui Davi está mostrando a ideia apelativa, um clamor, onde ele pede a Deus que não o decepcione diante dos seus inimigos, ou que não o deixe derrotado diante daqueles que almejavam a sua vida, a sua derrota, abatê-lo de forma crucial. Cabe, então, aqui a gente entender alguns aspectos nesse primeiro estrofe de 1 a 3, quando Davi pede a Deus que não o frustre face os seus inimigos, pois no Senhor ele confiou, no Senhor ele confia. E quando a gente verifica aqui, são 3 personagens nessa canção, embora um esteja oculto, mas a palavra fala de Deus, Davi demonstrando em Deus a sua confiança, e a palavra fala de Davi,
e aí é o segundo personagem, mas diz que também Davi faz um clamor a um personagem que agora, embora não esteja no cenário do texto, mas fala que é um personagem. Ele pede a Deus ajuda pelos seus inimigos, que o proteja, que o não deixe decepcionado diante deles. Então, duas verdades nessa estrofe são bem claramente apresentadas. A primeira é a confiança em Deus. Davi, face aos inimigos, ele demonstra a sua confiança em Deus. E na caminhada cristã, queridos, esse é um dos grandes desafios para nós. Confiança em Deus, apesar dos levantes, apesar dos inimigos que se arrojam, se mancomunam, se alojam em torno deles mesmos para assim abater aqueles que temem e confiam no Senhor. A primeira coisa é a confiança em Deus. Davi destaca, ele mostra isso no verso 1 e 2, a parte A do 2, mas depois a gente vai verificar ainda, na parte B do 2 até o 3, ele vai fazer uma súplica por livramento, e ele vai pedir a Deus que não deixe ele ser frustrado, ou que não o decepcione diante daqueles que almejam a sua derrota. Cabe aqui fazer uma pergunta-chave, e aí, para a gente entender bem essa proposta, quem são os inimigos de Davi na caminhada? Deixa eu te mostrar uma coisa bem clara. Quando ele pede a Deus para livrá-lo, porque nele confia, e livrá-lo dos inimigos, e frustrar os planos daqueles que traiçoeiramente, inclusive lá no final do verso 3, quando ele fala daqueles que procedem de forma traiçoeira, daquele que faz laços, armadilhas, e daqueles que atuam de forma organizada, planejada contra ele, e aqui provavelmente ele está falando do momento dos principais inimigos dele, Saul. Depois a gente tem também Absalão, seu filho, que é um rei, que vai assumir o reinado e vai botar Davi para fora e vai traiçoeiramente fazer isto. Planejou isso dentro da sua própria casa, dentro do próprio reino do pai. Aqui provavelmente não se fala de um inimigo que vem de fora e já ataca, e o pessoal está preparado, o rei estava preparado. É um inimigo que ataca de uma forma traiçoeira, inesperada, de onde menos se esperava surgiu esse inimigo. E aí a gente cabe aqui perguntar, quem são os inimigos de Davi? Que ele, por confiar em Deus, pede a Deus que frustre todos os seus planos, mas que não decepcione, não frustre o plano do filho dele, do filho de Deus que confiava nele. A primeira pergunta essa pergunta é muito importante. Quem são? Primeiro que a gente vai verificar aqui, quem são os inimigos de Davi. O primeiro é um urso e um leão. Fantástico. Quando Davi aparece no cenário lá de 1 Samuel 17, ele vai para levar comida para os seus irmãos e levar também um presente de seu pai para o rei Saul, que já tinha sido constituído rei Saul. E quando ele vai naquele momento fazer isto, está lá um filisteu chamado Golias de Gates, o filisteu gigante que todo mundo está com medo, e Davi então se propõe a lutar, se apresenta para lutar. E quando ele vai apresenta-se para lutar, Saul começa a questioná-lo e dizer: meu filho, você ainda é jovem, não tem idade madura para enfrentar esse camarada. E ele então fala que Deus o ajudou, Deus o ministrou, Deus o deu força e poder quando ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. E ele matou então um urso e um leão com suas próprias mãos. Mas se você parar para observar, lá no 1 Samuel 17 até 32 a 37, você verifica que está narrada essa história. E no verso 37 ele vai dizer que o Senhor foi quem deu a ele a vitória. Aqui é a primeira vitória de Deus sobre os inimigos de Davi, um urso e um leão. E que inimigos! Mas quando a gente vai um pouquinho mais para frente, o segundo inimigo de Davi é o Golias de Gate. 1 Samuel 17, 38 a 52, e aí a gente vai verificar que os versos 40 a 46 de 1 Samuel 17, 50, diz também que ele lutou e venceu Golias. Essa história a gente já sabe. E no 50 ele vai dizer que foi o Senhor que deu. 40 até o 46, quem deu essa vitória para Davi foi o Senhor.
O que é interessante é que a gente vai perceber que diante de todos os inimigos que ele pede para Deus que ele não seja frustrado, e a gente pode até questionar quais desses inimigos, possa ser que de repente ele esteja falando de todo. Para mim, particularmente à luz dos textos bíblicos, ele está falando de Saul e de Absalão, que são os inimigos que vão vir agora à frente. E aí nós vamos verificar um outro inimigo, no terceiro lugar, é o rei Saul, em 1 Samuel 18, do verso 6 até o verso de número 16. E aí você vai verificar que também nos versos 6 a 12 de 1 Samuel 18, Deus dá a Davi um livramento tremendo de Saul. E observem, Saul tentou matar Davi. Eu contei esses dias 5 vezes. 5 vezes Saul tentou matar Davi e frustrou-se. Foi frustrado, Deus frustrou os planos. E o que é interessante é que Davi teve 2 oportunidades fantásticas para fulminar o inimigo, e Davi teve misericórdia e disse: longe de mim tocar a mão no ungido do Senhor. Veja um homem segundo o coração de Deus. Não queremos dizer que esse homem não seja perfeito, mas um homem que segundo o coração de Deus, transformado, restaurado, ele apresenta o coração de Jesus, que é um coração misericordioso, mesmo face aos seus inimigos, mesmo diante dos seus inimigos. Não é isso que também a Bíblia já nos pede? A Bíblia pede para que a gente ame aquele que inclusive nos persegue, aquele que nos maltrata, aquele que nos odeia. Eu sei que você pode dizer: pastor, isso é difícil. Claro, para um coração sem Cristo é. Mas um coração com Cristo é diferente, um coração de Cristo. A piedade de Cristo faz a gente amar o inimigo. E aí a gente verifica que Deus também o livrou lá em 1 Samuel 31, de 1 a 6, a gente vai verificar que Saul é morto. Em quarto lugar, um quarto inimigo é Isbosete. Isbosete é o filho de Saul. Quando Saul morre, Isbosete, conforme 2 Samuel 2, de 8 a 32, ele se levanta contra Davi, ele assume o reino do pai, mas Deus não o tinha constituído, e mesmo assim ele se levanta. No capítulo 4 de 2 Samuel, versículo de 1 a 12, especificamente os versos 5 e 8, Deus também o livrou de Isbosete. O quinto inimigo de Davi, se eu falei Saul, é Davi, o quinto inimigo de Davi, é Absalão, o próprio filho dele. E aqui nós temos um cenário interessante, em 2 Samuel 15, de 10 a 14. O próprio filho que, revoltado porque o irmão tinha violentado a irmã dele por parte de pai, ele então matou o irmão e se revoltou depois que voltou lá do período de refúgio e tomou o reino do pai, tomou todo o palácio, as mulheres. Davi saiu foragido por orientação até de os sacerdotes. E então a gente verifica que agora o quinto e arrojado inimigo é o próprio filho. Veja, Saul é da própria tribo de Israel. E Saul tenta matar. Tem um momento que um espírito mau se apossa de Saul, e Davi é convidado para tocar diante de Saul. E quando ele está tocando, Saul pega uma flecha e já tenta cravar nele. E por 2 vezes Deus o livrou de maneira tremenda. E aqui a gente vai entender o porquê que Davi está demonstrando a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, e pede para que Deus frustre diante de todos os seus inimigos. Depois a gente tem ainda sexto, os filisteus, lá em 2 Samuel 5, a 17 a 25, aí Deus também o livrou. E sétimo lugar, nós temos diversas vitórias militares, dessa vez contra várias nações, em 2 Samuel 8, de 1 a 17. E no 8, de 14 a 15, a Bíblia vai dizer que o Senhor deu livramento a Davi de todas essas nações. Quero fazer a leitura desse texto com vocês. 2 Samuel, capítulo de número 8, do versículo 14, versículo 15. Vai lá comigo. Você vai encontrar que Davi agora, ele recebe a vitória. Capítulo 8, verso 14 e verso 15, de 2 Samuel.
Depois que Davi tem vitória sobre diversos reis, veja que o 8:1 diz isso. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Davi tomou também Meteg, Ama, das mãos dos filisteus. E veja agora nos versos 14 e 15. Depois disso, estabeleceu guarnições em Edom, espalhou-as por todo o território de Edom, e todos os edomitas tornaram-se servo de Davi. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Observe que as vitórias de Davi, todas elas são dadas pelo Senhor. Lembre quando ele vai lutar com o Golias, ele diz: eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Por isso, aqui está a ideia de um clamor de um rei que entendia que Deus foi quem o protegeu, o guardou e frustrou os inimigos, mas triunfou o seu ungido, o seu rei. O verso 15, ainda de 2 Samuel 8, Davi reinou sobre todo Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo, porque Deus lhe deu vitória sobre os seus inimigos. Aqui então a pergunta que foi feita: quem são os inimigos de Saul? De Davi. Diversos que tentaram acabar veementemente com a reputação, a história desse rei ungido. Só que esse rei ungido era guardado e era protegido por Deus, em quem ele confiava. Quando a gente vê 2 Samuel 7:1, nós entendemos agora, e por isso que podemos ter uma visão ampla, porque temos toda a revelação, todo o contexto bíblico agora sobre essa questão de Davi. E veja que o capítulo, 2 Samuel, abra de novo comigo, verso 1, o rei Davi estabeleceu sim seu palácio, isso já no final da sua caminhada, pois o Senhor lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Deus o protegeu, Deus o guardou, porque Davi depositou em Deus a sua confiança. O que é interessante é que nós já sabemos que Davi, esse homem que coloca em Deus a sua confiança, e que aqui nesse texto de 1-3, ele pede a Deus que não frustre, que não decepcione, faça os seus inimigos, pois nele, no Senhor, ele deposita a sua confiança. A gente percebe que Davi foi vitorioso, de ponta a ponta, não perdeu nenhuma batalha, mesmo diante das opressões, de todo aquele arcabouço de inimigos sobre ele, ele foi guardado. Mas a pergunta: por que Davi, então, está aqui pedindo para que Deus não o frustre diante dos seus inimigos, que procede de forma traiçoeira? A gente vai ter uma resposta primeira aqui já, é porque ele confiava em Deus. E pelo fato de ter confiado em Deus, as vitórias sobre os seus inimigos. E quando a Bíblia diz que Deus deu descanso, é que Deus triunfou sobre todos os inimigos de Davi e deu a ele as vitórias necessárias. Diante disso, a gente percebe que Davi, foi feita a ele uma promessa em 2 Samuel, capítulo 7, de 8 a 16, que viria depois da morte dele, um filho dele que assumiria e sentaria no trono, e reinaria para sempre. E que esse filho que reinaria para sempre, ninguém o tomaria o seu lugar, porque era promessa fiel, palavra fiel de Deus dada ao seu servo. Mas a pergunta: depois de Davi, o filho dele foi Salomão. Salomão morreu e todos os demais filhos de Davi, os descendentes, da descendência real, os filhos de Davi, todos morreram. Quem é esse filho de Davi que assumiria o governo e reinaria para sempre à luz de 2 Samuel, capítulo 7, principalmente os versos 8 a 16? Fica claro que esse filho de Davi, de fato, é Jesus Cristo. Quando a gente lê o início do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1, ele já começa dizendo que aquele livro seria a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Agora entendemos quem é o rei que vai governar sobre todos eternamente, à luz até de Daniel 7, 13 e 14.
Por isso, aqui a gente já percebe que é uma sombra do definitivo rei de Deus. O Filho de Deus, que agora é na sombra do rei temporário chamado Davi, e que seu filho temporário também chamado Salomão, já apontavam para o descendente definitivo da monarquia real, do Filho de Deus, e é Jesus Cristo. O que é interessante é que agora a gente vai verificar que por Jesus Cristo confiar em Deus, apesar de todos os levantes dos inimigos, apesar de todo Israel, apesar dos gentios, romanos, sacerdotes, escribas, fariseus, herodianos, todos se mancomunaram, se acumularam contra Jesus, e então o crucificaram, mas por Jesus confiar em Deus. Você lembra da oração de Jesus? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade. Isso é uma expressão de confiança de Davi no momento, de Davi não, agora de Jesus, no momento em que ele está sendo crucificado. É uma expressão plena de dependência do Pai. Pai, eu confio no teu plano, eu confio nos teus propósitos. Mataram Jesus, crucificaram Jesus, por permissão de Deus, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscita. E agora, o que é interessante é que a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, o Rei ungido de Deus, o Filho permanente de Deus, agora também Deus deu a ele uma vitória cabal sobre todos os seus inimigos, e essa vitória ela vai se culminar lá na história já revelada por Paulo, na revelação bíblica. Eu queria que você acompanhasse comigo mais uma vez, 1 Coríntios 15, de 20 a 25, a 28. Vai lá para o Novo Testamento, quando agora a gente verifica Jesus Cristo ressuscitado, apresentado pelo apóstolo Paulo, esperança da nossa fé, viva. E por causa da ressurreição dele, nós também temos uma esperança viva e plena, confiante em Deus, que o que ele fez com Jesus, ele fará também com aqueles que creem em Jesus e confiam plenamente no Pai. Vejam que agora, quando Paulo vai falar da ressurreição dos crentes, no capítulo 15 de 1 Coríntios, do verso 20 até o verso de número 28, eu faço questão de ler esse texto, ele vai dizer, mas na verdade, a partir do verso 20... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele está falando de Adão e está falando de Jesus. A morte veio por o homem Adão, mas a ressurreição veio pelo homem Jesus. Verso 22, pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 23, cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, mostrando que Cristo é o primogênito dos mortos, para nunca mais morrer. Ressuscitou e nunca mais voltará a morrer. E depois que lhe pertencem na sua vinda, ou seja, na vinda de Cristo, agora, aqueles que morreram crendo e confiante nele, assim como Deus deu vitória a Davi sobre os seus inimigos por confiar nele, Deus dá vitória a todos os que confiaram em Jesus por meio de Deus. Então, verifique agora que o verso 24 diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Veja que agora o Jesus Cristo ressuscitado, a ele é dada autoridade e ele vai, assim que voltar, colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Inclusive ela que esses dias tem atormentado muita gente. Mas para você que é um crente em Jesus, o inimigo chamado morte já foi terrivelmente abatido pelo nosso Senhor, o Rei, o ungido Jesus Cristo. Precisamos entender que a confiança de Jesus Cristo em Deus fez com que ele sobrepujasse, vencesse todos os inimigos. Veja o verso 27, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, é claro que isso não inclui que
quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou subjugadas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Assim como Deus deu a vitória sobre todos os inimigos de Davi, Deus deu a vitória sobre todos os inimigos de Jesus, a morte, Satanás, o inferno, o anticristo, os falso profeta. Nenhum dos inimigos de Jesus suplantou, porque Deus deu a ele o triunfo. Isso deve ser encorajador nesta manhã para nós. E por quê? Porque aqui agora você vai verificar que Davi apela a Deus que não o decepcione diante de todos os seus inimigos. E nós vimos todos os inimigos de Davi, o urso e o leão, Golias de Gate, o rei Saul, Absalão e Esbocete, os filisteus e diversos reis de nações gentílicas. Todos eles foram abatidos, porque o Senhor dos Exércitos, lá com Davi, deu a ele a vitória, porque em Deus ele confiou, e Deus não o frustrou diante dos seus inimigos, Deus não o decepcionou diante de todos os seus inimigos. Como então, pastor, entender Davi apela a Deus que não frustre fáceis os inimigos, pois no Senhor ele confiou? Entendendo que na história agora final nós temos toda a revelação completa, e por isso é possível a gente agora ter essa noção clara. Deus deu triunfo a Davi e Deus deu triunfo a Jesus Cristo. Como isso é importante para eu e você como crentes em Jesus nos dias de hoje? Como isso faz sentido para mim e para você? Primeiro, a primeira verdade aqui que precisa ser vista diante de Davi, apelar para Deus, por nele confiar e pedir que desse a ele triunfo sobre os seus inimigos, a primeira verdade espiritual, princípio para o meu e para o seu coração é: o triunfo sobre os nossos inimigos não é nosso mérito. Talvez nesta manhã você esteja lutando com suas forças, contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. Eu queria, amigo, irmão, lhe dar um conselho nesta manhã: não lute confiante nas suas armas, na tecnologia, no seu conhecimento científico, no seu conhecimento empírico, na caminhada da sua vida, no seu diploma. Não é o seu diploma que vence a carne, não é o seu diploma que vence o pecado, não é o meu diploma, não é a nossa força, porque o triunfo sobre os inimigos dos filhos de Deus, baseado na experiência de Davi e baseado na história agora do nosso grande rei, em quem depositamos a nossa confiança, Jesus Cristo triunfou pelo poder de Deus, como Davi triunfou em nome do Senhor dos Exércitos. Se você nesta manhã é aquele crente, aquele discípulo, aquela discípula que está lutando com suas próprias forças, eu quero lhe dizer, primeira verdade, o triunfo sobre os nossos inimigos não é nosso mérito. 1 Samuel 17 diz que Davi diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Um outro princípio, claro, que podemos extrair dessa confiança de Davi, e por isso Deus não o frustrou. Quem foi frustrado foram os seus inimigos. O servo de Deus precisa enfrentar o inimigo na força do Senhor. Lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 10, eu quero que você agora abra esse texto mais uma vez comigo. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, depois do livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, ele vai mostrar, Paulo termina essa carta no encorajamento extraordinário àqueles crentes. Ele vai dizer e chamar aqueles crentes diante da ação do inimigo: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra a cilada do diabo. É só com as armaduras de Deus, é só com a vestimenta de Deus, é só com aquela roupa que é de fato a nossa
submissão a Cristo, que a gente vai conseguir vencer. Não temos outra forma, querido. Aqui então ele vai dizer, revestível de toda a força do Senhor. Aí você pode perguntar, pastor, e quem são os nossos inimigos? À luz de Efésios capítulo 2, nós observamos que quando estávamos mortos em delitos e pecados, no verso 1, nos quais estávamos antes de Cristo, diz, andaste no passado no caminho deste mundo, era um mundo inimigo, segundo o príncipe do poderio do ar, Satanás, que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne, agora a carne, nosso inimigo, Satanás, mundo, o curso deste mundo, são inimigos ferozes. E talvez você esteja lutando contra eles com base no seu conhecimento e na sua força. Precisamos entender quem são os inimigos que agora atuam contra aqueles que são filhos e filhas de Deus. Por isso, eu quero lhe desafiar agora a depositar a sua confiança no Senhor e pedir para que Ele possa lhe ajudar diante daquilo que tem tentado levar você para uma vida pecaminosa diariamente, pelo pensar, pelos desejos do coração. Só quando nós estamos, de fato, confiantes em Deus, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, o velho homem, o homem decaído, nunca poderá vencer esses inimigos. Hoje tem muita gente tentando articular os crentes com aquele conceito, você tem um Deus dentro de você, ou você é um próprio Deus. E com aquela ideia de vencer pecado com pensamentos positivos. Me lembro quando eu, ainda na minha juventude, tinha um pastor que uma época ele disse, irmãos, você para vencer as lutas, as tentações carnais, quando vier muito forte os desejos, toma um banho frio. Não é tomando banho frio que o desejo da carne desaparece, querido. Não é fazendo exercício corporal que o desejo da carne desaparece. Se você quer ser um triunfador sobre os inimigos que atuam para tirar a sua vida espiritual de Deus, você precisa dizer como Davi, Senhor, eleva a minha alma a Ti, meu Deus, em Ti confio. A confiança em Deus é o recurso do crente em Cristo para superar os inimigos. Não há outra forma. A segunda estrofe, do verso 4 ao verso 7, ela é curta. Ela fala o seguinte, 4 a 7, Davi pede a Deus por direção e perdão, pois confia em sua salvação e misericórdia. Observe que agora, no versículo de número 4, versículo número 5, ele diz, faz-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas. Estamos diante de uma poesia, caminhos e veredas significam a mesma coisa. Guia-me na tua verdade, ensina-me. Ele está dizendo, olha, guia e coloca-me na verdade, pois tu és o Deus da minha salvação, em ti coloco minha esperança. De novo, ele está trazendo uma ideia de que, primeiro, ele está clamando a Deus para guiá-lo, dar a direção. Depois ele diz a explicativa, por que ele está clamando a Deus para guiá-lo e também instruí-lo em verdade. Porque ele diz que ele confia em Deus, que é a sua salvação. No final do verso 5, ele diz, pois tu és o Deus da minha salvação, em ti coloco a minha confiança. Veja que a ideia de confiança está na primeira estrofe e está na segunda estrofe de 4 a 7. O fato de Davi confiar em Deus, ele agora está dizendo, Senhor, além de o Senhor me proteger e não me deixar frustrado, decepcionado diante dos inimigos, eu também confio no Senhor para guiar os meus planos. Aqui então talvez já tenha algo muito interessante. Na caminhada cristã, os planos são de Deus. E a Bíblia já diz isso em Tiago. Os planos são de Deus. E se você quiser ser uma pessoa bem-aventurada, você precisa caminhar, andar na lei, nos ensinos, na verdade de Deus. Já começa o Salmo 1 ensinando-nos esse princípio. Então Davi suplica a Deus a direção, a Deus que o salvou, pois há nele confiança.
E aí você vai para o verso 7, quando a gente chega no verso de número 6 a 7, ele vai também lembrar da compaixão de Deus, e aí ele vai lembrar compaixão e bondade, anexando a mesma verdade. Lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. As misericórdias do Senhor, elas são eternas. Elas nos ajudam e só por elas nós conseguimos, como decaídos, depravados, pecadores, miseráveis que somos. E no verso 7 ele amplia dizendo: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Esse texto começa pedindo para que Deus o guiasse, porque ele nele confia, e que Deus ensinasse a ele e mostrasse a sua compaixão, lembrasse da sua compaixão. De novo, a gente vai verificar de 6 a 7 a ideia de compaixão, de bondade eterna de Deus, sendo assim o instrumento de Deus para que Davi pudesse apelar, para ele dirigir e para ele salvá-lo e guardá-lo. Davi então clama a Deus para lembrar dele com compaixão, com misericórdia. Compaixão, irmãos, na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, é o ato de Deus sobre o homem miserável, sobre o homem pecador. Isso demonstra a nossa condição decaída, nossa condição depravada. E aqui, às vezes, a gente tem vários cenários de dias que se celebram o antropocentrismo em nós. Eu fico até, às vezes, pesaroso quando se, aqui, construindo isso biblicamente, a supermulher que às vezes quer que você seja. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Mãe, mulher, tanto solteira, viúva. Você não é uma supermulher. Você precisa ser uma serva de Deus e reconhecer sua pecaminosidade, e a graça e a bondade misericordiosa de Deus é que nos ajuda na nossa direção, nos planos que Ele traçou para nós. Quando nós nos sentimos os tais, quando nós nos achamos os tais, nós não confiamos plenamente nos propósitos e nos planos de Deus. Aqui então Davi mostra a sua condição decaída e apela de novo. Primeiro ele mostra a sua condição decaída: sou pequeno diante dos meus inimigos. Agora ele mostra também a sua condição decaída: Senhor, me dá direção, eu não sei caminhar sozinho, me conduz pela tua mão, pela tua força. E sabe qual é o recurso que ele apela de Deus? A misericórdia. Por isso, Davi pede a Deus por direção e perdão, pois confia em sua salvação e misericórdia. E é nisso que a gente precisa entender. Agora, observem bem, queridos, que essa ideia de confiar na misericórdia de Deus para perdoar é fantástica. Porque aqui os personagens dessa estrofe, Davi e Deus, duas verdades, aqui ou três verdades nós encontramos. Deus guia por seu caminho e por sua vereda. Deus guiando a Davi, ele pede. E Deus é a sua salvação, nele coloca a sua esperança. Em terceiro, ele suplica pela eterna misericórdia, face os seus pecados. Entendemos aqui o seguinte: Davi sabia o que significava ser dirigido e conduzido por Deus. Em toda a sua trajetória, Deus o conduziu até levar a Hebrom, onde estabeleceu a cidade do grande rei, onde Davi fez o seu palácio e desejou até construir o templo, mas Deus disse que não, que era o seu filho que viria depois dele. Em toda a trajetória, desde o período que ele pastoreou o rebanho do seu pai, lá no começo, com o leão e com o urso, Deus o dirigiu. Aí então Davi está dizendo para Deus: eu confio, Deus, em tua direção. Talvez um dos aspectos que a gente precisa entender é que todos os nossos planos precisam ser colocados diante de Deus. Deixa Ele dirigir. Às vezes a gente está fazendo planos, projetos, e a gente não tem consultado se é de Deus. E se Deus está conduzindo-nos para aquele aspecto. O outro aspecto é que ele apela pela misericórdia de Deus diante da sua pecaminosidade. Veja que o versículo de número 6, ele diz: lembra-te da tua compaixão, da tua bondade, pois são eternas. E o 7, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Davi está dizendo exatamente aqui que ele é um pecador, desde a sua mocidade.
E ele está dizendo, não se lembre dos meus pecados. E isso era uma experiência muito forte, marcante na vida de Davi, porque a gente tem duas cenas fantásticas sobre a questão dele ser perdoado pelo ato misericordioso de Deus. O pecado com Batseba, lá em 2 Samuel 12, de 9 a 14, a gente encontra, depois que ele peca, ele comete um duplo pecado. Primeiro ele comete um adultério, depois ele comete um homicídio. E nesse ato do seu pecado, 2 Samuel, capítulo de número se não me falo, 12, vamos comigo lá, eu gostaria de fazer isso aqui com você, 2 Samuel, capítulo 12. Olha o que está escrito nesse texto, depois do pecado dele com Betseba, versículo de número 14, de 9 a 14, 2 Samuel. Veja, quando ele peca, aí Natan vai até ele, 2 Samuel 12, porque desprezaste a palavra do Senhor, e pecado é exatamente desprezar a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos, tu mataste a espada Urias, o Eteu, tomaste para ti sua mulher, sim, tu o mataste com as espadas dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Eteu. Assim diz o Senhor, a tua própria família trarei o mal sobre ti. Trarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo. Aqui é Absalão, viu? E ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois o que fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Veja que aqui, depois do pecado duplo de Davi, tem consequências, não esqueça disso, todo pecado tem consequências. Mas aqui o que está bem claro é o ato da compaixão de Deus, porque logo depois que o Senhor falou também, ou talvez antes até de decretar toda aquelas consequências, ele diz, mas o Senhor te perdoou. No versículo 13, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. O ato da graça de Deus, da bondade e misericórdia de Deus, ela nos preserva da ira dele. O único capaz de nos preservar da sua própria ira é exatamente Deus por meio da sua misericórdia. Tem outro momento que é a contagem do povo e o castigo de Deus, lá em 2 Samuel 24. E quando Davi, então, tem por Deus apresentado as questões para o ato do pecado, ele diz, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Primeira verdade, queridos, diante de nossa pecaminosidade, só existe uma coisa que vai resolver, a misericórdia de Deus sobre nossos pecados. Por isso Davi, ele vai exatamente, Senhor, lembra-te da tua compaixão, da tua misericórdia, da tua bondade, pois são eternas, não te lembres do pecado da minha mocidade. Veja, por que ele está pedindo isso? Porque ele confia na misericórdia de Deus, que o salvou de todos os seus inimigos, que não o decepcionou diante de todos os seus inimigos. Nesta manhã eu quero dizer para você que vale a pena colocar sua confiança em Deus misericordioso. E que por sua misericórdia, diante da nossa natureza decaída e pecaminosa, é que Deus nos preserva da sua ira. Ele nos livra da sua ira. Então eu queria aplicar aqui algumas verdades para os nossos corações. Primeira, a nossa confiança em Deus revela a nossa condição pecaminosa. Quando nós buscamos em Deus e colocamos a nossa confiança em Deus, mostramos quem somos. E que dele somos dependentes, por isso que confiamos nele. A salvação é mérito de Deus mediante a sua misericórdia. A salvação é um ato misericordioso de Deus sobre nós pecadores. E a misericórdia de Deus é vista plenamente em Jesus Cristo. Lá em João, o Evangelho, diz assim, no 1,17, a graça, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo.
Como você hoje pode ter seus pecados perdoados diante da misericórdia de Deus? Se dobre diante de Jesus. Reconheça que é pecador e confie nessa graça bondosa que redime nossas vidas. Só há uma forma de a gente ter a nossa natureza decaída, transformada, é por meio da misericórdia de Deus. E a única forma de vermos isto apresentado na Bíblia plenamente é quando Deus dá o seu Filho para morrer na cruz e superar todos os inimigos e agora colocá-lo debaixo de seus pés, todos eles na sua volta, e nos conduzir como confiantes nele. Finalmente, a última estrofe, do versículo 8 a 10. Davi expressa sua confiança no caráter misericordioso e na aliança de Deus. E aqui ele vai mostrar isso de forma muito clara. Olha como ele vai agora invocar, na verdade, ou enfocar, trazer um enfoque sobre o caráter bondoso, misericordioso de Deus, mediante aqueles que guardam a sua aliança. E aqui ele diz, o Senhor é bom e justo. Ele está falando do caráter de Deus. Por isso ensina o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça. Veja que Deus está fazendo isso pela confiança. Primeiro, ele faz isso com Davi, não frustrando Davi diante dos inimigos. Depois ele guia a gente no sentido de mostrar sua compaixão diante dos nossos pecados. E agora ele está dizendo, por que ele faz isso? É porque Davi agora está mostrando e enfocando o caráter de Deus. Deus faz isso porque Ele é bom. E Ele é bom, misericordioso, querido, para aqueles que são pecadores. Por isso Ele diz, ensina o caminho aos pecadores, guia os humildes da justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia. E veja o final dessa expressão. E verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. O grande aspecto aqui é que talvez a pergunta que deva ser feita aqui, como nós poderemos experimentar esse caráter de Deus bondoso? Como nós poderemos experimentar? Primeiro, guardando sua aliança e os seus testemunhos, quer dizer, sua palavra. Vamos conhecer esse caráter bondoso de Deus por meio da sua palavra, que é o próprio Cristo. Em Cristo, essa aliança é definitivamente derramada sobre nós. Lembre-se que Jesus fez isto. A Bíblia diz que Jesus derramou sangue, diz que agora o sangue dele era o sangue da nova aliança. E se você nesta manhã quer conhecer esse caráter misericordioso de Deus e como Ele é bondoso para aqueles que, mesmo pecadores como nós, se aproximam dEle pedindo misericórdia, pedindo compaixão. Por que Ele faz isso, querido? Por causa do seu caráter. Ele é bondoso. Agora, a quem Ele faz isso, pastor? Aos que guardam as suas alianças e os seus testemunhos. Veja como termina a segunda estrofe, ela vai terminar do mesmo jeito. Ele diz que ele guarda, ele protege a misericórdia do Senhor, é sobre aqueles que guardam a sua aliança. Se você quer experimentar a misericórdia de Deus, eu queria lhe conclamar nesta manhã a se colocar diante do Senhor, a pedir a Ele a direção, a pedir a Ele perdão, porque mediante o seu caráter misericordioso, sobre aqueles que guardam sua aliança e seus testemunhos, em Jesus, nós somos transformados. Por isso eu quero, então, nesta manhã, dizer o seguinte para você. O Senhor garante aos que neles confiam e guardam sua aliança, direção e perdão. Se você quer o perdão de Deus, a direção de Deus em toda a sua vida, guarda a aliança de Deus e seus testemunhos. Como posso fazer isso hoje plenamente, pastor? Crendo em Cristo como seu Salvador, reconhecendo que você é pecador e que peca contra Deus desde a sua existência. Deus em Cristo, pela sua misericordiosa bondade, seu caráter misericordioso, para todos os que invocam em Cristo o seu nome, tem perdão, tem graça. Talvez nesta manhã eu esteja falando para um traficante, talvez nesta manhã eu esteja falando para uma pessoa que prostituiu-se durante toda a sua vida. O caráter de Deus, bondoso e misericordioso, está aberto para chamar você agora e te dar perdão sobre
todos os seus pecados, não importando quais sejam eles. Em Cristo, Deus te perdoa nesta manhã. Se dobre diante dele, reconheça a sua pecaminosidade. Santo é Deus. Vamos cantar o caráter de Deus nesta manhã. Marcelo e a equipe de louvor vai fazer isso agora. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová criou, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e aqui sim, Senhor. Santo, 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 nós pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito é, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Estava saindo? Que o caráter de Deus nesta manhã seja elevado por meio da sua vida, da minha vida, de nossas vidas. Ele é santo, misericordioso e grandioso. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua bondade em Cristo. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a vencer todos os inimigos. Sozinhos nós não somos capazes. Ajude a que a gente reconheça nossa natureza frágil, pecaminosa, e por meio de Cristo, nossos corações sejam enriquecidos e fortalecidos no Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.